Vocês percebem? É meio que natural. Se ninguém comeu, o fruto cai estragado, mas daquele fruto pode nascer muitas outras mudinhas. Porque a natureza da semente é brotar, a natureza da semente é dar certo, a natureza da semente, parece que a semente tem um esforço natural dela mesma para que ela possa alcançar o objetivo final. Um dia o semeador saiu a semear Jesus, lá na Palestina, e naquele primeiro lugar ele juntou um punhado de gente, que depois juntou um outro punhado maior, e esse punhado maior faz hoje do cristianismo a maior religião do globo terrestre. Não é isso mesmo? Você não se tornou cristão porque foi um esforço, um desejo, foi uma obra única e exclusivamente sua. Se você hoje é cristão, é porque alguém lançou uma semente, ou em você, ou na sua família, e isso chegou até você. Não é isso mesmo? E aqui está a maravilha do Evangelho. De graça recebestes, de graça dai. Um dia alguém plantou no solo do seu coração, e hoje você sai semeando no solo do coração de outras pessoas. O João me contou por telefone ontem, o João vai se batizar hoje, que ele não perde uma oportunidade de falar de Jesus para os amigos da escola, para parentes. Isso é incrível, é o propósito da vida. Olha que interessante. Eu sem Jesus sou eu, mas eu sou um eu sem esperança, sem fé, sem oportunidades, sem aquela alegria genuína da alma. Certo? Jesus sem mim continua sendo Jesus, e o mesmo Jesus de sempre. Um dia a semente caiu no solo do meu coração e eu decidi permitir que ela germinasse. Um dia a semente caiu no solo do seu coração. Você se entregou a Jesus, você foi batizado, você está aqui, não sei há quantos anos servindo ao Senhor. Um dia a semente caiu no solo do coração de vocês. Olha só, 5 pessoas especiais que estão entregando a vida delas a Cristo por livre e espontânea vontade. Glória a Deus. Né? Alguém aqui foi coagido, alguém aqui foi obrigado? Nada. Por que isso acontece? É quase uma loucura. Por que essa loucura acontece? Por que é loucura? É loucura porque é obra do Espírito de Deus. Essas pessoas são melhores do que quem ainda não é batizado e nem tem o desejo de sê-lo? De forma alguma. Nós, que estamos batizados há mais tempo, somos melhores do que eles? De forma alguma. Nessa história toda, quem que é o único bom? É Jesus. Ele sim, ele é o único. E nós o seguimos com carinho, com amor, com devoção, com respeito. E nós louvamos, porque a semente caiu no coração de vocês. E vocês decidiram realizar essa entrega. No entanto, queridos, essa parábola, ela por si só é maravilhosa, mas eu decidi encaixá-la numa outra parábola. E essa outra parábola também está no capítulo 13, não de Mateus, mas do Evangelho de Marcos. Abre a sua Bíblia lá comigo, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Na parábola anterior, Jesus deixa muito claro que nem toda semente vai dar fruto. Não é isso mesmo? Nem toda semente dá fruto. Uma cai no meio dos espinhos, outra cai no meio das pedras, outra as aves do céu vêm e comem. Aqui vai dar fruto mesmo, é só a quarta. Você já reparou que quando se planta milho, você nunca coloca só uma semente de milho no buraco que você fez? Por que será que você não põe só uma? Vocês entenderam, é isso mesmo. Se você coloca uma só, ela pode morrer. Agora, se você coloca 3, você tem 3 chances. Não é isso? Já ouvi falar de pessoas que plantam com 4, viu, Ieda? Dizem que tem um estudo que diz que de cada 4 sementes, uma dá certo. Não sei precisar, eu li isso essa semana, não sei precisar. Tem alguém aqui que plantava milho de 4 sementes? Não. Uma pessoa, 2 lá, aprendeu isso na roça, lá na lavoura, com os antigos, tá certo? Então, tem dessas coisas. A Ieda é de uma outra roça, ela aprendeu com 3. Tem essa diferença de roça para roça.
Às vezes essa semente brota, mas ela não vai chegar até o resultado final, que é o momento mais importante da vida da semente, que é o momento em que ela produz outras sementes. E é sobre isso que eu quero falar com vocês neste momento. Eu não sei se você tem reparado, mas eu tenho. Nós estamos vivendo um momento da história do mundo diferente de todos os outros que nós já vivenciamos até o presente momento. Ficamos presos em casa há pouco tempo atrás, não é verdade? Uma pandemia que nos cercou dentro da nossa própria casa. O mundo vive um momento de bastante confusão, um momento de muitas incertezas. Tá certo isso? Existe um apelo do mundo muito forte para tornar certo aquilo que é errado. Concorda comigo? Concorda comigo. Esses dias nas redes sociais, eu vi um caso de um adventista do sétimo dia que se apaixonou por uma pessoa do mesmo sexo. Foram morar juntos e tiraram uma foto postando para celebrar o dia do casamento deles. Até aí tudo bem, porque o pecado é natural do ser humano, certo? Sabe qual foi o momento que me preocupou? Quando eu encontrei muitos outros irmãos conhecidos da igreja, gente que até ocupa posições de liderança, dizendo o seguinte nos comentários: parabéns, que Deus abençoe vocês, que família linda, que casal incrível. Vocês entenderam? Vocês me entenderam? Quem venceu? O mal. O mundo venceu. O mundo está fazendo com que nós que acreditamos que como o mundo dita as regras não está certo, o mundo está fazendo com que até mesmo nós passemos a concordar com a maneira como o mundo dita. Aí você diz assim: nossa, pastor, o que deveria ser feito então? Vamos comprar armas, ir na casa deles e matar os dois? Não, de forma alguma. Vida, queridos, é uma coisa muito pessoal. Cada um tem a sua e cada um faz com a sua vida exatamente aquilo que quiser. O que eu faço quando você faz com a sua vida exatamente o que você quiser? Primeiro, eu respeito, certo? Segundo, além de respeitar, eu continuo te amando. Eu entendo que isso também é obrigação nossa. Nós somos cristãos. Mas agora, apoiar o seu erro, na minha visão, está errado. Vocês entendem onde eu quero chegar? Há uma inversão de valores. Há uma mudança no rumo do mundo. O mundo está bagunçado, o mundo está esquisito. E a Igreja de Deus está começando também a ficar bagunçada e esquisita. Não faz muito tempo, um irmão da igreja, casado com uma irmã da igreja, olhou para a cara dela e falou: não te quero mais, enjoei, eu quero experimentar algo novo. E, queridos, experimentar algo novo é interessante. É interessante. Só que deixa eu contar para você uma coisa. Você vai trocar a sua mulher por outra muito parecida com a sua. E esse novo vai ficar com o tempo velho. E você vai precisar fazer o quê de novo? Trocar de novo. E a coisa fica mais interessante quando com cada uma dessas mulheres você tem um filho. Que não vão ser criados por um pai. E você percebe que você vai deixando um rastro de destruição aonde? Na família e na sociedade. Vocês percebem? Quem é que dá essa ideia de que você tem que experimentar algo novo? É Satanás. Quando você casou, é para a vida toda. Montou no jumento, eu sempre brinco com isso, né? Montou no jumento, aguenta o trote. Isso é para as mulheres e para os homens. Subiu na mula, aguenta o trote. Não tem para onde correr, queridos. Eu disse assim, antes de casar, escolha bem. Depois que casou, é para sempre. A única justificativa para um casamento terminar é adultério ou tem um outro aspecto também, agressão. Sofreu agressão no casamento é uma justificativa para você falar assim, não quero mais. Só que a agressão não te dá direito de casar de novo. O adultério ou a morte te concedem o direito de contrair um novo matrimônio. O irmão da igreja cansado, trocou de mulher, arrumou uma nova. Sabe o que os irmãos da própria igreja fizeram nos comentários do Facebook também?
Parabéns, Deus abençoe essa união, Deus abençoe esse casal, Deus abençoe essa nova família. Gente, que nova família é essa? Que bênção é essa? Se a bênção está lá atrás com a mulher velha. Não tem bênção com a mulher nova. Nem para ele, nem para ela. Pelo contrário, eles estão vivendo em adultério. E a igreja tem que tomar cuidado como se posiciona. Você diz assim, mas pastor, a igreja não fez um documento oficial e postou no Facebook apoiando essa nova união. A igreja não, mas a igreja somos... A igreja somos nós. Posso dar mais um exemplo? Rede social também. O mundo hoje está girando em torno das redes sociais, né? A gente tem que saber, nós cristãos temos que saber nos portar na igreja, nos portar em casa e também nos portar bem nas redes sociais. Uma irmã da igreja se cansou da aparência dela. Quando ela se batizou, ela fez um voto dizendo para Deus que ela nunca usaria joias, não é isso? Mas ela se cansou e ela decidiu colocar bastante joias. Então ela usou colares, brincos, anéis, tirou uma foto, postou nas redes sociais. Tudo bem, é direito dela, não é direito dela? É. Não vamos na casa dela dizer assim, irmã, tira que não pode. Não, cada um é dono da sua vida. Cada um tem essa liberdade de fazer o que desejar com a sua vida. Só que muito me assustou várias outras irmãs da igreja dizendo, como você ficou linda, como você está maravilhosa. Vocês entenderam? Queridos, olhando para tudo isso, o que eu concluí? Nós estamos vivendo um momento diferente. Essa pandemia deveria ter nos feito nos aproximar mais de Deus. E se nós nos aproximássemos mais de Deus, nós ficaríamos mais atentos e mais contrariados com o pecado, com o erro. Mas parece que isso não aconteceu para todos. Dá uma boa avaliada na sua vida neste momento, porque não cabe a nós aqui julgarmos a vida do outro. A vida que tem que ser julgada neste momento de culto é a minha, é a sua. Dá uma boa avaliada na sua vida. Você tem entendido o momento que nós estamos vivendo? Você está conectado verdadeiramente com Cristo Jesus, o teu Senhor, o teu Salvador e o teu Libertador? Você está verdadeiramente ligado à videira? Você tem dado bons frutos? Ou você está confuso? E, na verdade, essa pandemia não serviu para que você se aproximasse mais do Senhor. Sabe, queridos, o ser humano foi criado para adorar a Deus. Desde o Éden e na eternidade, nós vamos fazer o que na eternidade toda? Adorar a Deus. E quem é que vai viver a eternidade toda adorando a Deus lá com Ele no reino que Ele está preparando? Aqueles que aqui nessa terra já vivem uma vida de adoração. E é tão simples isso, é tão direto. E aí eu te pergunto, em quais aspectos da sua vida você ainda não decidiu adorar de forma completa, genuína e sincera? É preciso de mudanças. Jesus está voltando. E nada do que eu acabei de dizer nessa manhã é novidade. Bíblia aberta, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 28. Jesus falando, aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Verso 32. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E o verso 33 é o mais importante. Fiquem, o que diz na sua versão aí? Fiquem sobre aviso. A minha versão, que é uma versão um pouco mais moderna, diz assim, fiquem atentos, exclamação. Próxima palavra da minha versão é vigiem, exclamação. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos. Como termina a última palavra? Vigiai, vigiem.
Queridos, vocês entendem a mensagem desta manhã? Eu acho que essa mensagem ela tem que celebrar 5 pessoas que estão se entregando ao Senhor Jesus. Essa mensagem tem que celebrar dezenas de vidas que um dia já se entregaram ao Senhor Jesus. Mas essa mensagem precisa ser também uma mensagem de alerta, uma mensagem para que nós fiquemos atentos, percebamos o momento que nós estamos vivendo e reformemos em nossa vida qualquer coisa que precise reformar. Eu tenho 3 exemplos um tanto quanto que insignificantes aqui. Porque eu acho que pode ser que para você essas 3 coisas nem contem. Está me entendendo? Mas com esses 3 exemplos quaisquer que eu usei nesta manhã, eu queria que você fizesse uma avaliação sincera da sua vida. Vê se há algum caminho mau no seu viver, vê se tem algo que você tem feito que não tem adorado ao Senhor de forma consciente, de forma plena, de forma intencional. E eu tenho certeza. Dá tempo de mudar. Porque, por enquanto, nós ainda estamos vivendo e vendo os sinais. Daqui a pouco, aquele que prometeu que viria, virá. E quando ele vier, não será o tempo de resolver mais nada. Então, resolve antes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês 5 que estão nesta ocasião se entregando ao Senhor. Que o Senhor abençoe muito a vida da minha igreja. Porque quando eu passo numa igreja, essa igreja passa a ser minha para sempre. E eu não aceito nada menos do que ter a alegria de ter todos vocês nos céus quando Jesus voltar para nos buscar. Que Deus abençoe cada um de vocês, é meu desejo e minha oração. Amém. Vocês concordam comigo que aquilo que nós estamos vendo dentro desse tanque é uma das imagens mais bonitas que nós poderemos ver nessa terra? Vocês concordam com isso? Tem muita coisa bonita neste mundo. O nascer de uma criança, o desabrochar de uma rosa. Mas eu vou dizer sem medo de errar que esta é a cena mais bonita que nós podemos presenciar enquanto vivendo neste mundo de pecado. Sabem por que... Não cabe vocês 3, né? Vocês são tudo grande. Dá uma apertadinha aqui no meio deles. Eu quero os 3 bem pertinho aqui. Isso. Eu digo sem medo de errar que essa é a cena mais bonita que se pode ver nessa terra por um motivo. Essa cena, ela tem efeitos eternos. Entendem isso? Ela tem efeitos eternos. Essa água de dentro desse tanque batismal é uma água comum como qualquer outra. Mas, pelo poder de Cristo Jesus, ela tem a capacidade de remover os pecados de vocês. O João é novinho, né? Mas já é pecador. A Débora, sua mãe, também é pecadora. Agora o Dagoberto... É 77? 73 anos. O irmão Dagoberto, 73 anos. Vocês acham que ele tem pecado? Tem alguns. Mas aqui dentro dessa água vai zerar tudo. Vai ser uma nova oportunidade de vida em Cristo Jesus, nosso Salvador. Que Deus abençoe muito o viver de vocês. Que essa decisão, como eu tenho falado para vocês, é só uma de muitas outras que vocês darão. Vocês continuem caminhando todos os dias junto com Jesus para receber a vida eterna dele. Eles vão cantar o hino Tudo Entregarei no meio dos batismos, tá bom? Quando eu começar a batizar, vocês podem começar a cantar, tá bom? Prezados irmãos, Dagoberto, Débora e João, atendendo a ordem do Mestre Jesus para a remissão dos seus pecados, para que vocês possam viver em novidade de vida, como ministro do Evangelho, eu tenho o privilégio de batizá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei.
feliz? Muito. Vocês ouviram a resposta? Eu perguntei, Beth, você está feliz? Ela me respondeu, Muito. muito. A Beth tem uma história muito bonita. Já tem uns 5 anos que ela namora com a gente, viu? Tem 5 anos que ela namora a Igreja Adventista. Verdade. Mas nos últimos 2 anos, talvez um pouquinho mais, ela tem estado sempre conosco. Participou da classe bíblica no fundo da igreja, junto com a Nelly, junto com outras pessoas mais. E, com o passar do tempo, havia um desejo de se batizar. Mas havia também uma situação que estava impedindo esse batismo de acontecer. A Beth, você é cristã, quantos anos, Beth, que você já entregou seu coração a Jesus? Eu era de outra denominação. Isso. Quanto tempo você teve no caminho cristão, desde o primeiro batismo seu? Quantos anos já tem isso? 17 anos. Há 17 anos ela serve ao Senhor. Mas há 5 anos está namorando com a gente, com a Igreja Adventista. Ela tem um irmão muito cristão, que mora logo ali, no Pará. E esse irmão... Em Rondônia. Rondônia. Confundi até o lugar de tão longe que é. E esse irmão que mora lá no norte, se conheceram há pouco tempo, não foi isso? Vocês não se conhecem há muitos anos. Eu conheci ele depois de 30 anos. Que ela conheceu depois de 30 anos de vida, e mais outras pessoas que foram bênção na vida da Beth. Nós fomos separados quando nós perdemos nossos pais. Ela está contando que quando eles perderam os pais, bem pequenos ainda, os filhos se separaram. E esse filho foi parar lá longe. E é um adventista assim, extremamente fiel, extremamente sincero. E mais outras pessoas que também passaram pela vida da Beth, lançando as sementes, fizeram com que ela chegasse dentro desse tanque hoje. A Beth, eu vou confessar para vocês, porque isso é muito raro acontecer. A Beth, eu não pedi, não convidei ela para se batizar. Sabiam disso? Foi ela que agora, nos últimos dias, falou, pastor, e o meu batismo vai ser quando? Aí tinha essa situação, essa situação que impedia de alguma forma, mas foi resolvida, e ela está dentro desse tanque batismal para entregar a vida dela ao Senhor Jesus, para servi-lo até o dia da volta dele. A vida cristã, Beth, não é fácil, mas a vitória é garantida porque Jesus passa pela vida cristã conosco. Amém? Creio. Beth, atendendo o desejo do seu coração, para a remissão dos seus pecados, para que você ande em novidade de vida, para que o Senhor Jesus continue te conduzindo pela mão, dirigindo a sua família, dirigindo os seus filhos, seu esposo, seu lar. Eu, como ministro do Evangelho, tenho um privilégio neste momento, de batizá-la. Batizá-la para que, desta forma, estar entregando a sua vida ao Senhor e dando alegria ao céu de ver uma filha que volta por livre e espontânea vontade a viver uma vida de completa obediência à palavra do Senhor. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora que eu comecei. Seu sobrinho, seu irmão tem também? Já está estudando. Seu irmão não pode. Falta só o seu sobrinho aqui da sua família. O Daniel também tem uma história diferente. Vem mais perto aqui, Daniel. Ele chegou na igreja
Foi no tempo da pandemia, Eliabe? A primeira vez que ele veio foi no tempo da pandemia e encontrou... Primeiro sábado. Primeiro sábado... Você já tinha vindo antes? Não, veio no dia certo. Até nisso Deus cuida, né? Ó a Salete que está ali sentadinha. Salete, você não é mais o membro mais fresco da igreja, tá bom? Agora você já ficou velha. Você era mais nova até dias atrás. O dia que a Salete foi batizada, você veio... Um final de semana seguinte foi já o batismo dela. Você veio um dia, viu dela, não foi isso? Ele veio à igreja no dia em que a igreja reabriu, com a seguinte experiência: já sou cristão, já sou evangélico, mas mesmo sendo evangélico, fui batizado num batismo que não foi por imersão, é isso? Eu nunca tinha visto isso, queridos. Uma igreja dessas terminadas em al por aí, fez o batismo desse moço, sem submergi-lo na água. Claro, dá trabalho submergir na água, vamos fazer de um outro jeito mais fácil, né? Deus seja louvado por sua vida. Esteve conosco no primeiro sábado, e no primeiro domingo que ele veio à igreja, ele viu o batismo da Salete. E quando ele viu o batismo da Salete, foi dito a ele: daqui a pouco mais, se você quiser, e for a sua vontade, pode ser o seu. A resposta dele foi tremenda, que ele falou assim: eu quero mesmo, porque no meu não valeu. O batismo que eu passei lá na minha igreja não foi nas águas e não valeu. Eu quero passar pela experiência das águas novamente. E Deus, na sua infinita bondade, quando... Você veio já sabendo do trabalho ou você veio e depois arrumou o trabalho? Já sabendo. Quando ele veio... De onde mesmo? Pernambuco, logo ali também. Para São Paulo, ele veio com o emprego já garantido. E os patrões dele, adventistas do sétimo dia. E não sei se seu patrão vai depois ver de alguma forma esse vídeo, mas é um homem de Deus, porque não apenas quis o funcionário, mas também teve a preocupação de mostrar a palavra de Deus para o funcionário. Que Deus faça todos nós assim, tá bom, irmãos? E mandou ele para cá, orientou a assistir Novo Tempo, e quando ele chegou na igreja, aí está a bênção de um bom... Aí está a bênção de um pastor ser pastor de uma boa igreja, de um bom distrito. Quando ele chegou nessa igreja, ele podia ter entrado e podia ter saído, não podia? E ter voltado para a casa dele, não podia? Mas não deixaram isso acontecer. Porque essa é uma igreja que ama, essa é uma igreja missionária, essa é uma igreja que quer que todo mundo que entre por aquelas portas vá para o céu. E quando ele esteve aqui, alguém já falou para ele: está fazendo estudo? Ele disse: não, então vamos começar. E começaram os estudos bíblicos. Parabéns, William. Deus seja louvado por sua vida, pelo seu empenho. Mas Deus seja louvado porque você teve essa disposição. A igreja precisa viver assim. E pelo que me parece, você é sobrinho dele? Já começou os estudos bíblicos também. Deus seja louvado. Está feliz, Daniel? É isso que você queria? Sim. Deus seja louvado por sua decisão. Prezado Daniel, atendendo o desejo do seu coração e a ordem do Mestre Jesus para a remissão dos seus pecados e para que você ande em novidade de vida servindo ao Senhor todos os dias da sua vida. E um dia possa entrar na Cidade Santa pelas portas para viver e reinar com Jesus para sempre. Como ministro do Evangelho, eu tenho o privilégio de batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da Cristo a ti entrego tudo, sim, por ti darei. Resoluto, mas submisso sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus.